Será que eu posso agradecer dessa vez? Espera. Luciano, acorda! Tá na hora de fazer o vídeo dos vencedores! Na hora que beija a Mary Jane. Olá, minha gente, sou o professor Luciano Silveira, sou professor de produção textual e língua portuguesa. E por que eu sou o Spider-Man? Porque eu vou falar sobre a teia textual, o tecido textual, ok? Siga aí as dicas. Competência 3 é a parte argumentativa. Repara, gente, o corretor ele vai fazer a avaliação primeiro de um projeto de texto. Você se organizou efetivamente para escrever? Separou as ideias? O ideal é que você, ao ler a redação, ler a proposta, o tema, você separe, faça um banco de ideias. Vai lá no cantinho do seu rascunho, coloque ali o que você pretende falar. Separe duas ideias. Dentro dessas duas, aí você pensa, eu tenho argumentos para defender, eu tenho exemplos, dados, estatísticas. Além disso, eu tenho um repertório sobre essas duas ideias que eu separei. Repara, tudo isso é um processo anterior à própria escrita e que acaba se revelando no próprio texto. Então, a primeira coisa que o corretor vai avaliar é: está estruturado? Existe um projeto de texto para aquela escrita? Ok? Isso é a dica número 1. Competência 2, minha gente. Extremamente importante também na avaliação do Enem. Competência 2 ela é subdividida por 3. Primeira parte é tipologia textual. O aluno está fazendo efetivamente um texto dissertativo argumentativo, com introdução, desenvolvimento, conclusão. A segunda parte é o tema. O aluno está realmente falando sobre o tema proposto pela banca? Esse é um tipo de competência que muitos alunos perdem ponto, e muito ponto. Por quê? Porque você tem que seguir as palavras-chave do tema. Se o tema, por exemplo, é desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, não basta você falar sobre a formação educacional e esquecer os surdos. Não basta falar da formação dos surdos esquecendo da formação educacional. Você não pode esquecer também da palavra desafios, porque é um problema a ser enfrentado. Então, todas as palavras-chave devem estar no seu tema, de preferência na introdução, porque é a partir dali que essas palavras que vão te orientar na construção do texto. Terceira e última avaliação que se avalia na competência 2 é o uso do repertório sociocultural produtivo. Minha gente, não é possível. Todos vocês têm várias disciplinas sendo ministradas na escola. Além disso, vocês veem filmes, leem livros, viajam, têm contato com outras culturas. Então, o que dentro do tema que está sendo pedido, o que eu posso, de uma outra área de conhecimento, que eu posso abordar no texto? Repara, gente, não é à toa que se chama Exame Nacional do Ensino Médio. Não é avaliação do terceiro ano do ensino médio. Então, tudo que você tem de arcabouço cultural deve ser usado na sua redação. Você só ganha mais pontos com isso, ok? Isso é dica número 2. Próxima competência importante. Repara que lá na competência 3 eu separei as minhas ideias. E aí veja como o texto é um emaranhado. Elas vão se conectando como uma areia, como Spider-Man, ok? A competência 4 é importantíssima, porque quando eu separei lá as minhas ideias na competência 3, eu tenho que dar um encadeamento. Então eu vou falar de pontos positivos e negativos, então eu tenho que usar a conjunção adequada para ligar um parágrafo com o outro. Se são duas ideias que se somam, então eu também tenho que usar a conjunção adequada. Além disso, não só a ligação dos parágrafos, mas também dentro da própria estrutura dentro do parágrafo. Quanto mais você usar recursos coesivos diferenciados, melhor para a sua avaliação. Quanto mais você souber as conjunções, elementos coesivos, muito melhor. Ok? Essa é a dica número 3. Próxima competência, competência 5. Conclusão mais proposta de intervenção. Por que eu estou falando isso? Muitos alunos esquecem a competência, quer dizer, esquecem a conclusão. Você primeiro precisa concluir o texto para depois trazer a proposta de intervenção. Mais uma vez, gente, a redação ela avalia não só aspectos estruturais, o conhecimento do texto dissertativo argumentativo. Também é essa competência que busca mais o senso crítico do aluno. Porque, segundo o que você aprendeu, o que você pensa sobre o tema e qual é a sua proposta para resolver. Não existe nada de obrigatoriedade no sentido de ser inovador na proposta de intervenção. É importante que você reflita e, segundo aquilo,
segundo o que você conhece sobre o tema, o que você acha que pode ser feito para resolvê-lo? Lembremos que a proposta de intervenção é composta por 5 elementos. Quem vai agir, tá? O agente, a ação que deve ser feita, o que, o modo meio, como, a finalidade e um detalhamento de uma desses elementos da proposta, ok, minha gente? A última dica para vocês, eu vou lá para a competência número 1. Eu deixei por último por um detalhe. Que repara, primeiro, para você produzir o seu texto, você tem que dar vazão às suas ideias, né? Dar voz primeiro aos pensamentos, às suas ideias, tudo que vier sobre o tema, tudo que vier à sua cabeça sobre o tema. Depois que você estrutura, depois que você organiza, depois que você monta o seu texto, aí você faz uma revisão de toda a parte gramatical, ortográfica, pontuação, regência, concordância, ok? Primeiro você tem que dar vazão a essa sua ideia, porque boa parte dos pontos está sendo avaliada argumentação, repertório, tipologia e proposta de intervenção. Toda a parte gramatical ela tem o seu peso, evidentemente tem lá na composição da nota, porém ela vai de 200 a 400 pontos, então 600 pontos são de pensamento, de ideia, de construção, de argumentação, de defesa, e os outros são partes gramaticais. Então, depois que você montou o seu texto, faça uma revisão muito bem detalhada de todos os aspectos gramaticais, ok, minha gente? Gente, por último, eu queria deixar uma ideia para vocês. Repara, eu já falei isso várias vezes, que 180 questões valem 1000 pontos, uma redação vale 1000 pontos. Então, antes de você começar a sua prova, abra o caderno, verifique o tema cobrado, pense sobre o assunto. Nesse primeiro momento você está vindo de casa, então pressupõe-se que você está vindo descansado, que você ainda não enfrentou a maratona das questões. Então leia, pense, faça ali aquele seu rascunho com as ideias que estão presentes no tema, que podem ser desenvolvidas, que você vai ter melhor desenvolvimento, escolha aquelas que você vai poder falar melhor. Vai para as questões, aquelas ideias vão ficar ali orbitando pela sua mente e de repente numa questão ou outra vai vir uma outra ideia que vai puxar outra ideia, que vai puxar outra ideia. Gente, por que eu fiz essa bagunça na ordem das competências? Porque na verdade o corretor ele não segue aquela ordem, ele vai lendo e fazendo as avaliações todos juntos, como numa teia. Cada uma das competências estão interligadas, então não importa se eu começo com a 2, com a 3, com a 1. Normalmente é aquela ordem que eu lhe dei, mas isso não interfere, ok? Um abraço, tudo de bom.